Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição espírita pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje, o tema é Suicídio, uma visão espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vem chegando, a gente vai compartilhando, curtindo essa live nesse instante, e a todos aqueles que vão estar aqui com a gente nessa noite de hoje, que possamos desfrutar de um momento de paz, de equilíbrio. Boa noite, João Lauro, boa noite, Sinara, boa noite, Carla. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição espírita pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. O tema de hoje, dentro do Setembro Amarelo, é Suicídio, uma visão espírita. Então vamos falar hoje sobre esse tema que está congregando força em todas as sociedades espíritas pelo Brasil afora, trazendo luz, trazendo explicações, trazendo dados, trazendo clareza ao suicídio, esse mal que nos assola, que assola as nossas famílias, aos nossos amigos, e que nesse setembro fica em voga para todos nós. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o trabalho na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O áudio está chegando ok para vocês? Está tudo ok? Por gentileza, coloquem nos comentários se o áudio e o vídeo está chegando para vocês aí. Porque a gente está com uma pequena instabilidade aqui, então eu gostaria que vocês me balizassem aí se está tudo chegando ok para vocês neste momento aí. Obrigado, Carla. Obrigado, João. Legal. Tudo certo, tudo ok. Obrigado. Muito obrigado, gente. Vamos então serenarmos as nossas mentes nesse nosso encontro virtual e que possamos ter a clareza dos nossos amigos espirituais para a condução do trabalho e que essas informações sejam valiosas para a nossa jornada humana. Que os nossos dirigentes espirituais da nossa casa, que o nosso amado Mestre Jesus fique com a clareza e com a evidência das nossas almas e que possamos juntos trabalharmos em prol do bem ao próximo e da luminosidade nesse plano de transição terrena em que todos nós estamos alocados. Que a nossa luz permeie daqui aos nossos familiares, aos nossos amigas, aos nossos amigos e amigas, aos nossos colegas de trabalho, a todo o orbe que nesse momento de tanta reflexão precisa das energias benfazejas para que todos nós possamos florescer onde Deus nos plantou. Que assim seja. Dando então início ao trabalho da noite de hoje, nós vamos falar sobre suicídio, um tema tão importante, e trazendo um pouquinho da visão espírita sobre esse tema. Neste dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Prevenção. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e os especialistas nos temas trazem isso com muita clareza, que 90% dos suicídios podem sim ser evitados. E quais são as consequências do suicídio para a pessoa que comete esse ato, para aquele espírito que comete esse ato, e para todas as pessoas ao redor, né, as pessoas, os familiares e as pessoas com quem congregam aquela energia, aquele espírito naquele momento. Então nós vamos falar sobre 3 aspectos basicamente, e aqui nós não vamos conseguir aprofundar com tanta elucidação o tema, mas trazemos a questão epidemiológica, médica e também a questão espiritual.
Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora, estamos hoje falando sobre suicídio. A questão epidemiológica é importante. Nós temos realmente uma epidemia de suicídios em todo o mundo. E a gente vai ter alguns dados aqui, conforme a Organização Mundial da Saúde, que nos traz uma clareza da dimensão do suicídio no mundo. E é interessante porque se a gente olhar para trás, se a gente olhar para 10, 15, 20 anos atrás, esses números eles não eram postos para o debate com a seriedade que nós precisávamos desde lá de trás, para que a gente pudesse, de forma coesa, darmos o real significado. Então, ao longo da jornada humana, esses números até tinham uma certa proteção. Olha, não vamos colocar, porque daí mais pessoas vão ficar tentadas a fazer isso, o que na verdade a gente entende hoje que o esclarecimento dos dados, quanto mais nós tivermos a clareza do que está acontecendo, mais nós vamos poder tomar medidas efetivas para que isso se torne cada vez menor, que esses números, afinal, reduzam, né? Mas aqui tem alguns números para vocês, são dados da Organização Mundial de Saúde de 2014, eles foram publicados em 2017 e numa pequena pesquisa que eu fiz um pouco antes de estarmos aqui juntos, esses dados não alteraram muito de lá para cá, apesar desse quadro de pandemia em que a gente sofreu alguns agravamentos desses números, mas ainda não se tem dados específicos tratando desse tema chamado suicídio. São 800 mil mortes no mundo. Isso são a média. Vejam bem, dados de 2014 publicados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2017. Só no Brasil foram, em média, 11.178 casos, uma morte a cada 40 segundos e uma tentativa de suicídio a cada 12 segundos. Em síntese, são 32 pessoas que tiram a própria vida a cada dia no Brasil, em média. São números alarmantes e que trazem aquilo que falamos lá no início sobre a questão epidemiológica. Uma epidemia acontecendo em todo o mundo. E olha só o dado mais interessante ainda. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Deixando bem claro para nós que essa meninada que está aí, e assim podemos dizer, né? Essa meninada, boa noite amigo e irmão Marcelo, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Essa meninada que está aí entre 15 e 29 anos está sofrendo muito com isso. E a gente vai entender um pouquinho mais. Esses números são crescentes, inclusive, com crianças. E nós somos, infelizmente, o 8º país em mortes de suicidas. 8º país. Então nós precisamos, aqui fica claro que nós precisamos sim atuar na prevenção. E como nós podemos atuar na prevenção? Como nós podemos ajudar? Porque essa, eu acredito que é a grande pergunta quando nós temos perto de nós pessoas que se suicidam, que tiram a própria vida. Como nós podemos ajudar? Kardec, em 1860, na Revista Espírita, Allan Kardec já falava, por se tratar, nosso orbe, né? Por se tratar de uma transição planetária, nós já teríamos números de suicídio aumentando já na França em 1860. Esses números, eles aumentariam ainda mais. Ele já deixa claro isso na Revista Espírita em 1860. Logo mais, a gente vai um pouquinho mais adiante, no livro Obras Póstumas, em Regeneração da Humanidade, no capítulo 27 mais precisamente, o Espírito Comunicante,
Ele já falava que teríamos um aumento significativo de suicídios, inclusive em crianças. E hoje a gente vê esse quadro e esses números aí. Boa noite, meu amigo e irmão Benoni. Que bom que você está aqui com a gente. Boa noite a todos que nos acompanham nesse trabalho da noite de hoje. Então, lá, Kardec deixa claro que como estamos numa transição planetária, precisamos entender, nós precisamos compreender com profundidade que neste momento precisamos primeiro destruir o que já está construído para depois reconstruir. E o fato de destruir para depois reconstruir, que é o que nós estamos vivenciando hoje, aqui e agora, nesse processo de transição, ele causa dor a todos nós. Mas como nós estamos lidando com essa dor de fato, esses números são representativos porque eles dizem para nós, ou ainda nos dão um balizador claro de para onde estamos indo e de que forma estamos indo. Porque precisamos sim, uma coisa fica clara, precisamos sim educarmos a nossa alma. Precisamos sim ter consciência do que estamos fazendo. Precisamos sim enfrentarmos todas as nossas batalhas humanas de frente. E aí é que aperta o sapato. É aí que a alma dói. E na verdade, a espiritualidade nos traz isso através das inúmeras casas que trabalham na prevenção, nos trazem esses relatos do outro lado que o suicida pensa por si só que ao tirar a própria existência, ao tirar a própria vida, vai cessar a dor. E a dor não cessa, pelo contrário, no porvir, tem as suas consequências, ou ainda o seu consequencialismo moral daquela atitude para com o veículo terreno chamado vida. O aumento das doenças mentais e de todas as mazelas humanas com as quais nós hoje temos na nossa evolução tem muito a ver com o que tem cravado num estereótipo de vida social perfeita. Então, tem uma busca incessante, frenética do ter. E essa busca incessante e frenética do ter, ela proporciona algumas dores. Hoje, porque trazendo o advento que antes falava sobre essa meninada de 15 a 29 anos, por quê? Porque nós temos na nossa sociedade, e é importante que a gente fale sobre isso, um estereótipo de vida plena aos 30 anos. Aos 30 anos você precisa ter casa, você precisa constituir família, você precisa estar com a sua carreira formada, você precisa ter um monte de coisa e ter. Enfim, tem uma pressão psicológica muito forte nessa faixa que você precisa estar pronto aos 30 anos. Ora, nenhum de nós está pronto aos 30 anos. Nenhum de nós. Mas aquele estereótipo ou ainda aquele ideal está ali e tem sim uma pressão. A pressão é da família, é da sociedade, é das pessoas ao nosso redor. Sim, existe essa pressão para que aos 30 anos você esteja pronto. E muitos de nós nem se encontramos ainda aos 30 anos, nós nem sabemos para que lado vamos ir, o que a gente vai fazer da nossa vida, ou afinal, qual é a nossa praia, ou ainda, aonde é o nosso lugar de encaixe, para onde vamos, o que a gente vai fazer dessa existência. E mesmo que isso tudo esteja profundamente pronto aos 30 anos, pode acontecer logo mais ali à frente dizer, cara, isso não é a minha praia, isso não é o que eu quero fazer da minha existência. E a partir daquele momento começa a tomar outros caminhos, mas o que é importante a gente deixar claro que existe sim essa pressão para que as pessoas se aprontem aos 30 anos. Essa é uma pressão da nossa sociedade, da nossa família, é de tudo. O ter, você precisa estar com tudo pronto. Se muitas vezes o que precisa estar pronto é o ser e não o ter. Reflexão profunda para que a gente possa entender um pouco mais sobre a nossa existência e não ficamos ao entendimento filosófico que nascemos,
e daqui a pouco morremos. E tem entre o berço e o túmulo um espaço inócuo, um espaço sem efetividade, um espaço sem realmente o entendimento do ser eterno e espiritual que somos. A verdade e o fato de que o porvir será mais um caminho a seguir. E que aqui, se aqui estamos sim em processo de transição da nossa própria alma. Estamos sim nos lapidando a cada momento, estamos sim buscando nos melhorar e vamos a cada momento da nossa vida nos depararmos com adversidades profundas para que possamos entender que somos seres eternos. Boa noite, Val. É importante que a gente consiga compreender com existência e com muita profundidade que essa ilusão, eu deixei anotado aqui para nós, essa ilusão da existência terrena para a realidade do que realmente somos. Vamos deixar a ilusão de lado e vamos entender como nós somos mesmo. Quantas vezes você parou na frente do espelho e se olhou como espírito? Não como essa carcaça humana. Sim, com esse invólucro humano. Ah, eu tenho cabelo, eu não tenho cabelo, eu tenho barba, não tenho barba, eu sou bonitinho, não sou bonitinho, sou magrinho, sou gordinho. Quantas vezes você se olhou de verdade no espelho? Como alma que você é? Quantas vezes você se indagou se você está indo na direção de ser alguma coisa, de se aperfeiçoar, de enfrentar os seus desafios humanos? Ou você preferiu um outro caminho? E esse caminho, a um determinado tempo, ele é bom para você? Ele não é bom? Questione-se. Eu sempre trago isso, questione-se. Questione-se muito. Essa pressão, ela é uma pressão desnecessária. Essa pressão a qual eu falava anteriormente, nós estamos todos em reentrância. Hoje estamos aqui, daqui a pouco aqui não estaremos mais, mas vamos reentrar. Vamos vir de novo com alguns desafios, e se nós não encararmos os nossos desafios hoje, no aqui e agora, no porvir eles virão novamente. Por quê? Porque fizemos acordos sobre aquilo que precisávamos enfrentar. E quando aqui estamos, aquilo é tão forte, tão dolorido para a nossa alma, que nós acreditamos que retirar a nossa vida vai nos retirar a dor. E isso não acontece. Muito pelo contrário. Lá do outro lado, a gente vai pagar o preço desses atentados contra a nossa vida. Tem uma passagem, e agora aqui eu não estou achando o livro, que dizia que eram 3 espíritos que mais ou menos na mesma época tiraram suas vidas e eles iam para a orientação em uma reunião mediúnica, eles iam para aquela orientação e eles se sentavam lado a lado e eles colocavam as mãos embaixo das pernas, né? Se segurando. Por quê? Porque um tinha dado um tiro no ouvido e ele acreditava que o ouvido ainda sangrava. Então, o que foi afetado foi o perispírito e o perispírito sentia que ainda sangrava. O outro havia se enforcado, então ele estava sempre com a mão no pescoço, porque ainda sentia a corda ardendo no pescoço. E o último segundo da nossa existência terrena, o último segundo, e pelo nosso psiquismo quer manter a nossa vida. E no último segundo a gente quer retornar, a gente não quer mais que aquilo aconteça. Aquele último segundo da nossa consciência, ele fica gravado. Só que naquele último segundo, o espírito não consegue mais retornar. A partir de um tiro, a partir de um enforcamento, ou outras tantas maneiras, naquele segundo fica gravado e aquele segundo vai para o outro lado. O sofrimento de alguém que se suicida não cessa.
São necessários mais de 100 anos de vida terrena para que uma alma possa se recuperar do atentado contra a sua existência. Olha a imensidão de tempo. E desistir, para todos nós, absolutamente todos, desistir não é uma opção. E aí a coisa aperta mais ainda. Por quê? Porque nós fizemos promessas e precisamos cumprir com essas promessas que fizemos lá. E essas promessas detinham, sim, as nossas maiores provas humanas. E se viemos aqui com tendências ao suicídio, muitas vezes retornamos com as mesmas tendências para que possamos segurar firme. E daí como é que a gente pode fazer isso? E olha só, como é que a gente pode educar a nossa alma para a verdadeira vida? Como podemos, de verdade, enfrentar todas as nossas dificuldades com altivismo? Como podemos enfrentar tudo o que virá na nossa direção? Porque sim, serão desafios de grande monta. Como podemos? O Livro dos Espíritos, nas questões entre 943 até 957, fala das penas e gozos futuros, né? De onde, a pergunta é, na 943, de onde nasce o desgosto pela vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos, levando até a morte? E a resposta é simples, clara, em 3 pontos: ociosidade, falta de fé e saciedade. Ociosidade. Não fazer nada, não fazer nada pelos outros, não buscar a sua fé, tá ali. Ociosidade, falta de fé e saciedade. Não entender da sua fé, não se buscar, não se encontrar o autoencontro, o autoconhecimento, o entendimento profundo do porvir, entender esses caminhos, os desígnios da nossa vida. E saciedade, estou saciado com tudo. Hoje a gente tem isso, né? Então a gente precisa, isso fica claro para todos nós, que precisamos sim educarmos a nossa alma para o porvir. Fazermos plantações que a gente planta e planta e planta durante anos e anos e não tem resultados, e a dor nos assola e ela aperta a nossa alma. E a gente precisa seguir trabalhando para não ficar na ociosidade, com muita fé, porque inúmeras vezes nós vamos nos questionar sobre a nossa fé, e tendo o entendimento que o que vivemos aqui é um período muito curto da nossa jornada, é um período ínfimo da nossa jornada, perante a nossa jornada eterna, perante o que acreditamos que somos seres eternos. Precisamos da consciência sobre nós mesmos. No livro Céu e Inferno existem vários relatos também fazendo sobre isso, trazendo muita clareza sobre o tema. E agora já indo para o final, já estamos quase no finalzinho, precisamos conhecer essas dores. O que acontece, na grande maioria das vezes, com essa pessoa que está ali próxima de nós? Tem 3 fatos. Os médicos, os psiquiatras, os psicólogos trazem isso com muita clareza. Tem a ideação, que é a ideia, vem o planejamento e depois a tentativa. O que nós podemos fazer? É sempre importante o que nós podemos fazer. Reconhecer, acolher e conduzir. Reconhecer que é um problema. É olhar para a pessoa e entender assim, ó, tem alguma coisa de errado. Vamos conversar. E uma coisa, conversar não é ficar jogando na cara, né? Muitas vezes a pessoa acha assim, a pessoa já pensou em se matar ou falou em se matar e ela está querendo desaparecer. Não. É um problema muito sério. Então, a gente precisa reconhecer isso, reconhecer nas pessoas que a gente ama, as pessoas ao nosso redor, os nossos amigos, familiares, reconhecer. Depois é acolher. Acolher é a escuta. A escuta amiga é sentar e escutar. Fazer algumas perguntas pontuais, sentar e escutar. E entender que conduzir para quê? Para uma ajuda médica.
conduzir para uma orientação, conduzir para casa espírita, para ter um atendimento fraterno, para reconheça que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente precisa de ajuda. A gente precisa procurar ajuda médica, psicológica. Precisamos entender esses momentos. A ideação é o primeiro ponto. E daí vem também muito claro que quando isso acontece, dessa primeira ideia, a gente precisa ter clareza. Isso pode acontecer com todos nós, sim, porque todos nós, em determinado momento da nossa jornada, sim, já cometemos isso. De N maneiras, mas já cometemos. Isso é claro. Se estamos aqui hoje, aqui agora, inclusive falando sobre isso, é porque nós temos uma atenção, nós temos alguma conexão e em algum momento da nossa jornada espiritual, sim, já cometemos algum tipo de suicídio para com a nossa existência. E a partir desse momento, a gente precisa reconhecer que existe uma misericórdia muito grande e uma justiça divina também em todos esses aspectos, em esses elementos, e que todos nós, no nosso dia a dia, nas coisas da vida, a gente pode sim fazer a diferença. Quando a gente entende que aquele nosso amigo, aquele nosso irmão está precisando de uma ajuda, uma escuta amiga é o primeiro ponto. Oferecer ajuda, tentar auxiliar da melhor maneira possível. E uma coisa, não se culpe. Se por um acaso aconteceu ao redor de você, não se culpe. Porque esse sentimento de culpa ainda vai assolar ainda mais aquele ato descabido ou ainda impensado que aquele ser humano aqui na Terra cometeu e que não entendeu talvez os caminhos da nossa imortalidade da alma. Gente, teria muito mais coisas aqui, sempre anoto muito, mas nós já estamos quase estourando o tempo. Queria agradecer muito a você que acompanhou o trabalho na noite de hoje. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido e a gente está aqui sempre falando da prevenção, falando do que podemos fazer dentro das nossas limitações humanas e trazendo alguns aspectos que são importantíssimos na prevenção desse tema tão forte que assola a todos nós, né? Assola a todo mundo, tá? Muito obrigado. Vamos à nossa prece de encerramento. Eu separei aqui uma prece de Emmanuel para Chico Xavier. Então eu vou pedir para você, onde você estiver, que você se coloque numa posição tranquila, relaxada, né? Para que a gente possa assim fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não percamos a margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não nos guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros, para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos
para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas falhas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra da nossa presença na glória da tua luz. Emmanuel, por Chico Xavier, do livro O Espírito de Verdade. Eu espero do fundo do coração que uma frase ou uma palavra tenha feito sentido para você nessa noite de hoje e desejo a todos uma boa noite e até a próxima. Forte abraço.